Iniciando mais uma análise, falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou usar o portal GE para fazer a análise do dia de hoje. Vamos à primeira notícia: Atlético versus Flamengo, onde assistir ao vivo as escalações, fez desfalque, habilidade e outras informações do jogo pelo Brasileirão, Sport TV e Premier transmite. Vamos à informação: o jogo será às 8h30 da noite na Arena MRV em Belo Horizonte. Sport TV e Premier transmite. Vamos à notícia aqui do Atlético Mineiro, do técnico Eduardo Domingues. Além das baixas, estão no departamento médico. O treinador tem mais um desfalque. Lateral esquerdo Renan Lodi cumprirá a suspensão por ter sido expulso contra o Curitiba. Domingues terá como opção para a vaga do jovem Cauã Pacini, de 18 anos, ou veterano Júnior Alonso. A tendência é que ele retorne com alguns titulares em relação ao time do duelo contra o Ceará. Na zaga, a zaga aberta entre Liaco e Vitor Hugo. Na lateral direita, Natanael é o preferido. No meio campo, Domingues deve ser escalado. Thomas Pereira no setor ofensivo. A grande dúvida, Casierra, que anotou 2 gols nos últimos 3 jogos, deve aparecer entre os 11 iniciais, e Hulk e Renier são outros nomes que brigam por posições. Uma provável escalação do Atlético: Everton, Natanael, Juan, Vitor Hugo, Alonso Júnior, Thomas Pérez, Alan Franco, Vitor Hugo, Renier, Coelho e Carizerra. O Atlético bem mudado do ano passado para agora, o time bem renovado. Tem o Vitor Hugo, conhecido, começou na base do Flamengo. Renier também. Coelho é um jogador que já está veterano no futebol brasileiro, jogou no Bragantino, depois o Atlético Mineiro, agora está no Atlético Paranaense, agora está no Atlético Mineiro. Caicedo eu não conheço muito. Alan Franco e Thomas Pérez devem ser 2 marcadores fortes. É um time assim, renovado, mas até não é igual ao que era há uns anos atrás. Um time bem forte e com nível caiu bastante do Atlético Mineiro. Vamos para o time do Flamengo agora, do técnico Leonardo Jardim. Eu pensava que o treinador do Atlético Mineiro era Sampaoli, mas eu acho que eu me enganei, não sei se ele está suspenso. Não vi informações nenhuma ali. Tá falando que é o Eduardo Domingues, nunca ouvi falar desse treinador. Tem até uma olhada aqui se eu vejo. Não tem nada falando de São Paulo, não. Pensei que o São Paulo é até o treinador do Atlético, mas não é, não. Eu estava encanado. Vamos lá ao Flamengo do técnico Leonardo Jardim. Depois de rodar o time na Copa do Brasil, o Flamengo deve ter em campo um time costurado titular atualmente. Pela direção, o volante Jorginho tem chance de iniciar a partida. O técnico Leonardo Jardim, porém, tem 3 desfalques importantes. Carrascal continua cumprindo suspensão, assim como Pulgar, que também está lesionado, e Paquetá segue se recuperando, tem um edema na coxa. Vamos ver a provável escalação do Flamengo. Vem com Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre Araújo, Jorginho, Rascaeta, Prata, Bruno Henrique e Pedro. Jorginho tem já Saúl no banco, mas Tela Cruz falou que não vai jogar por causa do campo sintético. Eu preferia Tela Cruz, Taúde e Tela Cruz, porque Tela Cruz me lembra muito Paquetá na saída do jogo, então o time encaixou muito bem. Jorginho tem saída de jogo, mas não aproxima tanto do ataque, ele vai mais proteção defensiva. Se for com o Jorginho, vai ter uma diferença na saída de bola, que é com Paquetá. Mas vamos ver, deve ter na semana toda. Na ponta, Prata, Bruno Henrique, Pedro, Bruno Henrique ou Samuel Lina, que está dando entre parênteses Nino. Eu começaria com o Nino, usaria
Bruno Henrique pro segundo tempo, como precisava de velocidade. Acho que o Lino e Prato têm uma conexão muito boa com o Bruno Henrique, com Arrascaeta e Pedro. Acho que tá uma entrossação bem legal. E no segundo tempo ele pode colocar Saúl no lugar do Arrascaeta, recuar 3 volantes, colocar Cebolinha, Luiz Araújo com o Bruno Henrique na frente, que também ficaria um bom time para jogar no segundo tempo. Mas a princípio eu ia com o time que vem jogando, com Prata, Nino, Pedro e Arrascaeta. Acho que esse quarteto da frente aí encaixou bem. O quarteto defensivo também está bem fechado. Vaela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. A briga agora está como volante. Jorginho ou Paquetá, Everton Araújo ou Pulgar. Há uma briga entre de posições aí que é bom para o Flamengo. Quando tem briga de posição, está dizendo que o nível do Flamengo vai aumentar. E quando é assim, os jogadores ficam motivados a jogar mais. Então, time por time, o time do Flamengo tá bem superior do Atlético, mas jogo é jogo, treino é treino. Então vamos torcer pro Flamengo sair vitorioso. E eu sou do pensamento do Maurício Ramalho. 1-0 vence o jogo, vence esse campeonato. Quer dizer, 1-0 vence o campeonato, o importante é somar 3 pontos. Esses 3 pontos no final do brasileiro, a soma dos 3 pontos até o final do campeonato brasileiro decide quem é o campeão ou não. Vamos para mais notícia. Título gol no fim, perspectiva. Flávio defende invencibilidade na Arena MRV. Equipe carioca nunca perdeu no estádio do Atlético Mineiro e retoma nesse domingo às 20h30 pelo Campeonato Brasileiro. É um dado que eu não sabia, importantíssimo. O Flamengo nunca perdeu lá e mostra que o Flamengo tem qualidade de vencer, olhando os 2 elencos ali, nessa escalação que eu passei, que o Flamengo é superior ao Atlético Mineiro. O Bruno Henrique é um jogador que se destaca muito nesse negócio. O Prata fez o gol do título do Flamengo sobre o Atlético Mineiro. Então, o Flamengo está bem. Vamos para mais notícia aqui. Jardim volta para eleições em alta do Flamengo para o reencontro com o primeiro rival no Brasileiro. Tem essa curiosidade que eu também não pesquei lendo a reportagem. O Leonardo Jardim já conhece ali, é um treinador que já passou pelo futebol brasileiro, foi do Cruzeiro, então sabe muito bem essa rivalidade, conhece bem o gramado onde ele vai atuar. Isso aí ajuda mais e reforça mais o Flamengo contra o Atlético Mineiro. Mais notícia. Sem De La Cruz e mais 3, Flamengo viaja para enfrentar o Atlético Mineiro e fecha os relacionados. De La Cruz é a parte, é a pena, acho que é um jogador que eu torço muito pro De La Cruz, acho que tem um potencial enorme. Tem esse problema no joelho dele, que sempre fica travando a sequência de jogos dele, mas eu tenho admiração com ele, acho que é um cara assim, tranquilo, de boa, faz bem ao grupo. Eu lembro que o Léo Pereira, quando foi convocado, tem uma praça nele ali, tipo de amigo, é um cara que parece ser muito amigo de todo mundo. Isso aí é bom pro grupo, jogadores assim que tem boa relação com os companheiros. Vamos para mais notícia. Rian Roberto perde jogo do Sub-20 enquanto FIFA em tráfego por renovação. O jogador tem contrato até março de 2027. Isso aí não depende do jogador. Acho que o jogador é o menos culpado disso. Isso aí é empresário e o clube. Aí é a discussão ali que acaba sobrando para o jogador, que tem um potencial enorme. Eu sou a favor que os jogadores da praça sejam vendidos por um valor bom, de 10 a 15 milhões de euros. Mas que não sai de graça. Tem um jogador colombiano, qual é o nome dele? Jogou no Palmeiras, Richarlison Rios. Ele saiu de graça, o Flamengo foi pro Guarani, que jogou um pouquinho ali no Guarani, quem chamou a atenção do Palmeiras, foi pro Palmeiras. Aí foi vendido pro Benfica agora por 25 milhões de euros. O Flamengo vai pegou só os 10% lá que tem lá de segunda VIP. Mas é muito pouco para um clube que treinou o jogador todo na base e voltou a oportunidade de jogo. Então isso aí também tem que tomar muito cuidado nessa questão.
Tem que saber muito bem o que vai fazer para para lidar com essa situação dos jogadores da base. Sem substituto, a Arrascaeta é testado em sequência e se aproxima da melhor forma no Flamengo. O Guarda tem sido bastante utilizado por Jardim e voltou a ser decisivo após início complicado de temporada em 2026. A Arrascaeta é mestre, acho que a Arrascaeta pode ser, é um forte série, penso na sequência, ele testou, já testou o Bruno Henrique e Pedro como na frente. Eu acho que o substituto, sem Carrascal e Paquetá, que são analógicos, cara, que vão vai ser, tem o Luiz Araújo, acho que o Luiz Araújo entrou muito bem naquele jogo da Libertadores. Ele deu assistente pro Pedro, vai ser o quarto gol, o último gol lá do jogo contra o Independiente Medellín. Eu acho que poderia ser mais testado ali para que possa evoluir a cada vez. Essa é a análise fraca comigo, Eduardo. Amanhã eu volto falando mais sobre o nosso Flamengo.